Legal, muito bom. Muito cliente tem dúvida sobre essa pergunta, tá? E aí, assim, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que, muito embora os sistemas de gestão dos clientes, né? Então, os softwares que eles utilizam lá para gerenciar as empresas, seus ERPs e tudo mais, muitos desses produtos, desses softwares, já têm um software de inventário. Então, o cliente pode ir lá, comprar um coletor e instalar o software de inventário da empresa que desenvolve o software de gestão dentro do coletor para poder fazer, então, o inventário. Mas aí acontece casos, de vez em quando, de que o cliente ele precisa contratar equipamentos a mais para poder fazer, por exemplo, um balanço de final de ano, ou preparar a empresa para uma Black Friday. Então, em alguns momentos específicos do ano, os clientes às vezes utilizam 2, 3 vezes mais equipamentos do que eles têm comprados ou locados, né? E em casos assim, o que acontece? A gente pode mandar para o cliente o equipamento com um software instalado lá dentro, que não é o software, muitas vezes, que o cliente utiliza, e depois simplesmente fazer a importação desses dados a partir de uma planilha, né? Então, isso é extremamente comum, você ter dentro do software de gestão um módulo específico para inventário, mas quando você vai contratar um coletor, você usar o software que está instalado lá dentro e depois só importar os dados para o sistema a partir de um determinado padrão, que pode ser em XLS ou CSV, ou às vezes até em arquivo texto mesmo, né? Os softwares muitas vezes têm a capacidade de importar dados assim. E aí, entendido isso, vamos entender o que é, na verdade, um inventário, né? Um inventário, basicamente, é uma rotina de contagem de estoque. Ah, Vitor, mas o inventário precisa ser necessariamente total da empresa? Não. Às vezes a gente faz inventários que a gente chama de inventário rotativo, onde a gente pode escolher uma seção de produtos, ou um grupo de produtos, ou uma área da empresa específica para contar, e depois de um tempo, num outro dia ou numa outra semana, contar o restante. Dentro de varejo, por exemplo, de supermercado, é muito comum a gente fazer inventário rotativo seguindo como métrica a venda do produto. Então, quanto mais o produto vende, maior é a rotina e a quantidade de inventários que você faz daquele produto. Por exemplo, produtos que a gente chama de curva A, que são os itens que vendem muito. Normalmente é um grupo de 10% dos itens que representam 70%, ou às vezes até 80% do faturamento da loja. Bom, esses produtos, que são em pouca quantidade, normalmente você conta todos os meses, ou a cada 60 dias. Aí você tem um outro grupo de produtos lá que a gente chama de produtos curva B. Então são produtos que vendem pra caramba, mas não vendem tanto como os da curva A. Então você vai e monta uma rotina para contar esses produtos a cada 90 ou 120 dias. E produtos curva C, normalmente é bazar, perfumaria não, perdão, bazar, pet, coisas assim, jardinagem, você vai contar, sei lá, uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano, né? Então, você pode estabelecer rotinas de inventário dentro da empresa a depender da característica do produto. Um outro exemplo, eu tenho uma transportadora ou um broker logístico, né, onde o meu cliente aluga espaço meu para colocar a mercadoria dele e de lá eu despacho para o cliente final, como o Mercado Livre faz, né? O Mercado Livre hoje, além de ser um e-commerce, ele é um broker, né? Eu posso pegar os meus produtos e contratar o depósito do Mercado Livre, colocar os meus produtos lá, e aí o Mercado Livre faz a expedição direto do depósito dele. Por isso que, às vezes, a gente compra um produto no Mercado Livre e recebe no mesmo dia. Não se enganem, isso não é o seller, não é o vendedor mandando, é que esse produto já está num estoque avançado do Mercado Livre, aí a nota sai de lá, a etiqueta sai de lá, os caras botam na courier deles e mandam para o cliente, né? Então, em casos assim,
você também pode fazer um inventário por tipo de produto, né? De repente você tem lá, numa determinada seção, produtos de altíssimo valor agregado, tipo celulares, tablets, computadores. Você não vai fazer inventário disso de 3 em 3 meses, você vai inventariar todo mês, às vezes até toda semana, para garantir que não está acontecendo nenhum desvio, nenhum roubo, né? Então, os coletores de dados, eles são majoritariamente usados para rotinas de inventário. Mas você também pode comprar coletor para fazer outras coisas, que não só inventário. Por exemplo, recebimento de nota fiscal, né? É um processo que a gente chama de recebimento cego. Então, o comercial faz um pedido de compras, esse pedido de compras é enviado para o fornecedor, e aí quando o fornecedor vai entregar a mercadoria na loja, a gente desce o pedido para dentro do coletor, sem colocar as quantidades, e obriga, entre aspas, um funcionário a contar aquilo que está sendo descarregado do caminhão para ver se as quantidades enviadas pelo fornecedor batem com o pedido. Por que que a gente faz isso? Porque entre você comprar uma mercadoria e receber essa mercadoria, tem um universo de coisas que podem acontecer no meio do caminho. Por exemplo, o fornecedor colocar no pedido mais itens do que você pediu. E se passar, passou. Outro exemplo, existir um esquema entre a pessoa que faz a conferência, né, o conferente, e a pessoa que descarrega o produto do caminhão. E aí o conferente diz que recebeu tudo e, na verdade, dentro do caminhão ficaram 4 ou 5 caixas de um determinado produto que não foi descarregado e que esse motorista vai levar lá para a vila onde ele mora para vender no mercadinho dele sem nota. Outra coisa que pode acontecer, erro humano. De repente, o cara lá do caminhão, na hora que está descendo a mercadoria, esqueceu mesmo, por qualquer motivo que seja, de descarregar 2 ou 3 caixas que estavam previstas para serem entregues naquela loja. Então, esse processo de recebimento de mercadoria também é muito comum de ser feito em coletor de dados. Antigamente, ele era mais comum de ser feito num computador que a gente deixava na porta da doca, onde o caminhão ia descarregar, e a gente chamava esse computador de mata-burro, né? E fazia todo esse processo dentro do próprio computador. Depois de um tempo, passou-se a adotar o coletor de dados, porque é muito mais flexível, enfim, é muito mais fácil. Bom, o que mais que você pode fazer com o coletor de dados? Um processo de expedição. Então, imagina que você tem um depósito grandão. Vamos pegar um depósito de um home center, tipo uma Sodimac, uma Leroy Merlin. Nem tudo que você compra pelo site sai da loja. Tem coisas que saem de depósito. Mas mesmo que saiam da loja, imagina que você pode receber um pedido, sei lá, vamos dizer que o André comprou lá 10 caixas de um determinado piso laminado. Esse pedido vai parar no coletor de dados de um operador que sabe que ele precisa separar, para atender o pedido do André, 10 caixas de piso laminado do tipo tal. Aí ele vai com o coletor até a região onde esse pedido está, onde esse produto está armazenado, retira as 10 caixas e marca no coletor que ele está retirando do estoque 10 caixas para compor o pedido X que o André fez. Depois leva isso para uma área de embalagem e lá esse produto é expedido, então, para o André. E tem outras coisas. Você também consegue usar coletor de dados para fazer outras coisas. Por exemplo, auditoria de preço em gôndola. Você vai lá com o coletor de dados. Eu não sei se vocês já repararam, caso não, comecem a reparar. Às vezes você tem a etiqueta de preço na gôndola, aquela etiqueta verdinha que tem o preço, e do lado tem um códigozinho de barras. Para que a gente usa aquele código de barras? A pessoa vai com o coletor de dados, bipa o código e confere no coletor se o preço que está sendo praticado no sistema é o mesmo preço da gôndola. Porque às vezes o que acontece? Bom dia. Às vezes o que acontece? Muda-se o preço no sistema, mas a pessoa que repõe a mercadoria não troca a etiqueta na filipeta, lá na gôndola. Então, o que você faz? Você vai com o coletor, bipa aquele código de barras. Você verificou que aquela etiqueta não está condizente com o preço praticado, você pode fazer duas coisas.
ou mandar um comando de impressão de uma etiqueta para uma impressora térmica, que está numa mesa em algum lugar, ou usar aquela impressora portátil, que o Rodrigo inclusive postou a foto ontem, e já imprimir na hora uma etiqueta e trocar a etiqueta da gôndola por uma etiqueta nova. Então, basicamente, essas são algumas operações que a gente consegue fazer com o coletor. Tem várias outras. Apontamento de produção. Então, eu estou num ambiente crítico, tipo uma usina de cana-de-açúcar ou uma plataforma de petróleo, e eu quero controlar o quanto está sendo produzido, porque eu estou medindo lá numa válvula, num equipamento, um nível de produção. Você não vai usar um celular, o celular não dura nada num lugar assim, você tem que usar um equipamento robusto. Então, o coletor de dados também é usado para esse tipo de coisa. Não sei se ficou claro, tá claro para vocês?